Bom, bom dia novamente. Para a gente ser justo aqui com quem entrou na nossa sessão no horário, né? Então, a gente já vai começar a nossa palestra de hoje. Nós temos como tema hoje, né, falar um pouco sobre a carreira. Então, é, então assim, a gente vai estar aqui com o pessoal que responsável por carreira na PwC, né? Então, a gente está com o Eric, com a Juliana e com a Priscila. A gente também vai ter um momento em que a gente vai compartilhar um pouco da experiência da nossa sócia que está aqui na sessão, que é a Gisele Sterzek, falando um pouco aí dos desafios na carreira, da conciliação da vida acadêmica com a carreira na PwC. Então, a gente vai ter um pouco aí de interação, então vocês fiquem à vontade também para mandar suas dúvidas no chat, mandar, se quiser levantar a mão para a gente poder ativar aqui o som também, a gente ativa, não tem nenhum problema. Então, no momento que tiver algum tipo de dúvida, pode interromper aqui, a gente tenta interagir ao máximo, porque é um fórum mais restrito também, né? Então a gente tem essa possibilidade de interação, tá bom? Então fiquem à vontade para mandar aí as perguntas pelo chat. E quem vai começar, acho que falando agora é o Eric, que vai falar um pouquinho aí sobre a carreira na PwC, tá bom? Bem-vindo a todos. Não sei se o Postal quer falar alguma coisa. Não, Priscila, está muito bem contextualizado. Só agradecer a presença de vocês aí e ficamos a postos aí para explicar o que for necessário. Muito obrigado. Tá bom, obrigada. Bom dia a todos. Priscila, obrigado pela apresentação. Eu me chamo Eric, trabalho na PwC, atuo diretamente na área de carreira e performance. Então, a ideia aqui com vocês é contar um pouco como é que funciona a área de carreira, o que que a gente pensa e preconiza para os nossos profissionais, e queremos compartilhar isso com vocês para mostrar, né, o que que a gente tem aqui na firma. Então, nesse sentido, passando aqui o slide. O que é a PwC, né? Então, só fazendo uma introdução rápida, a gente é um network de firmas pelo globo. Hoje a gente tem em torno de 284 mil profissionais e 742 escritórios, quando a gente fala de escala global. E quando a gente se refere a Brasil, a gente atua aqui no mercado já há mais de 100 anos, né? Atualmente a gente tem em torno de 3.600 profissionais, 130 sócios espalhados em 15 escritórios, tá? A gente se dedica à prestação de serviços, a serviços de consultoria e de assessoria. E nesse sentido, né, falando um pouco do que a gente presta de serviço, hoje a PwC ela está focada em 3 frentes, né, que é o Advisory, o Assurance e o Tax. E qual é o objetivo de cada uma dessas linhas? Então, a Advisory é a linha de serviço mais focada na parte de consultoria de negócios. O Assurance, a gente tem o nosso grupo de auditores nesse sentido, e o Tax também fazendo a parte de consultoria, mas mais focado em questões tributárias e negócios tributários. E para dar o apoio a essas linhas de serviço, a gente tem uma estrutura interna que a gente chama de SDC, que é o Service Delivery Center, tá? Que são equipes disponibilizadas para o Assurance e para o Tax, focadas especificamente em rotinas e processos administrativos. E dando todo o suporte, quando a gente fala de back-office de empresas corporativas, a gente tem o IFS, né? A gente chama de IFS, que é o Internal Firm Services, que a gente está falando aí de todas as áreas de suporte, como RH, jurídico, área de suprimentos, TI, então todas essas áreas de back-office corporativo a gente concentra no que a gente chama de IFS. Então, dessa forma, é como a gente tem estruturada hoje as equipes dentro da PwC Brasil, e, na verdade, é a mesma estrutura que a gente tem para todas as firmas quando a gente fala do network PwC. Conforme a gente for avançando aqui na apresentação, vocês vão perceber que a gente pratica muito um conceito que a gente chama de One Firm, de que todas as firmas que a gente tem, independente do território que elas estejam, a gente pratique o nosso negócio de forma similar, né, adequando apenas as necessidades locais do escritório, do território em que a PwC se encontra. Mas a estratégia, a estrutura que a gente tem, a gente tenta manter a mesma onde quer que a gente esteja, porque isso facilita o nosso negócio, né? A gente traz aqui agora de como é que tudo isso se conecta. Então, só desculpa aqui rapidinho, gente, deixa eu só
Pronto, melhor. Então, falando aqui de como tudo se conecta, o nosso propósito é construir confiança na sociedade e resolver problemas importantes. Onde a gente quer chegar com isso, né? E de que forma a gente chega nesse propósito que a gente preconiza? A gente trabalha como uma organização multimodal, a gente quer estar inserido e operar em todas as economias dominantes que a gente tem no mercado. A gente quer ser líder na construção e sustentabilidade de instituições fundamentadas em confiança, né? Entregando serviços desde a estratégia até a parte de execução e pensando sempre na inovação, né? Capacitando os nossos profissionais, focando em tecnologia, praticidade, otimização e digitização dos nossos processos. Tudo isso baseado nos valores que a gente tem, que são esses que a gente traz aqui para vocês, que é agir com integridade, fazer a diferença, cuidar das pessoas, trabalhando juntos e desafiando o limite do possível. Então, a gente sempre resgata, né, nos processos que a gente tem dentro da firma, na relação com os nossos clientes, na relação com as pessoas, a gente sempre preconiza e a gente sempre traz esses valores. E aí, entrando aqui, depois dessa introdução do que é a PwC, o que a gente pensa quando a gente fala de estratégia, né, e desenvolvimento dos nossos talentos? Então, como é que funciona a carreira na PwC? A abordagem que a gente utiliza é uma abordagem que a gente fala de LDE, que é Leadership Development Experience. E é através dessa abordagem que a gente quer conectar tudo que eu falei aqui nos slides anteriores para vocês com a nossa estratégia de gestão de pessoas. Porque através do LDE a gente traz justamente a questão do leadership at all levels. Então, desde do profissional administrativo, do analista, quer seja o gerente ou o diretor, a gente sempre fala de uma cultura de alta performance, liderança em todos os níveis, isso muito focado através de a adoção de um feedback tempestivo, busca pelo desenvolvimento contínuo, valorizando sempre a transparência, o diálogo e o protagonismo do profissional. Então, essa abordagem, ela que vai basear todos os processos que a gente tem quando a gente fala de gestão de pessoas, de desenvolvimento das nossas pessoas e dos nossos profissionais, e ela nos traz alguns elementos que a gente quer reforçar. Então, quando eu passar aqui nos próximos slides, falando do nosso ciclo de performance, de que forma os nossos profissionais são acompanhados, a gente sempre vai resgatar, diante dos processos, esses elementos, né? Que esses elementos são a base que nós queremos construir e fortalecer quando a gente fala aí de acompanhamento e de desenvolvimento dos nossos profissionais. Então, vocês já estão vendo aí, por essa figura, né, que a gente traz, que a gente chama da mandala, do LDE, a gente tem alguns elementos, e o que significam esses elementos, né? Então, como é o modelo dessa gestão? Então, a gente trabalha no modelo em que a gente tem não só a figura do gestor da pessoa, né, que a gente chama de team leader, como a gente também tem a figura aqui do career coach. Então, o profissional, quando ele adentra na PwC, ele vai ter a sua figura de liderança, né, o seu gestor, e ele vai ter um outro profissional, um segundo profissional, né, focado mais na parte de suporte à carreira e de desenvolvimento das suas skills e das suas tasks dentro da PwC, né? A gente tem aí o conceito de coach no mercado, mas aqui dentro, no contexto da PwC, o conceito de coach ele é focado no desenvolvimento e no atingimento das metas do profissional. Então, uma vez que o profissional ele seta quais são as suas expectativas e vislumbra para onde ele quer focar a sua carreira dentro da PwC, o Career Coach ele vai ter esse papel de suporte e de potencialização do atingimento dessas metas e da carreira desse profissional. Então, a gente aqui trabalha com esse conceito para todas as pessoas, né? Como eu falei, desde o nível de administrativo, quer seja um analista, quer seja um nível gerencial, a gente tem todos esses elementos sendo utilizados por todas as nossas categorias. E a gente também traz, novamente, o conceito de continuous development, então, é de sempre trabalhar a questão do desenvolvimento, da gente não ter um momento único para falar de desenvolvimento, mas sim de sempre exercitar esse conceito, e aí nisso a gente reforça, né, um dos elementos que a gente traz, que é a adoção do feedback tempestivo. Então, com esse feedback tempestivo, a gente disponibiliza ferramentas para os profissionais, para que eles solicitem feedbacks, né, das suas entregas, dos projetos que eles estão participando. Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que é um dos elementos da nossa abordagem, que é o Snapshot.
Então, o Snapshot é uma ferramenta que a gente disponibiliza para a firma, em que o profissional, a qualquer momento, né, ele pode solicitar um feedback de como é que está sendo a entrega dele. E isso é bacana porque com esses feedbacks ele vai juntando uma visão de como é que está sendo a sua entrega e o seu desempenho, né? E aí a gente pode recalibrar as nossas metas para onde a gente está querendo direcionar o nosso desempenho. Então, o feedback tempestivo ele nos ajuda muito nesse sentido, né? Para construir de fato esse desenvolvimento e não apenas a gente parar em um momento do ano para falar sobre avaliação, desempenho e feedback. Não, a gente trabalha muito aqui o conceito desse feedback tempestivo. E aí, além disso, focando ainda nessa parte de feedback de avaliação, um outro elemento que a gente tem é o Career Roundtable, que é um fórum anual que a gente discute o impacto dos nossos profissionais. Então, uma vez que os profissionais, né, entenderam quais são suas metas, possuem as suas aspirações dentro da firma, vem buscando feedback de acordo com as suas entregas, a gente para em um momento para falar de avaliação. E aí, nesse momento de avaliação, a gente entende como é que foi o nível de impacto desses profissionais, para que a gente possa, uma vez avaliados e finalizados essa avaliação, a gente fazer o que a gente chama de Career Outlook. Então, todo ciclo a gente tem um momento que a gente para e faz um overview de como foi aquele ciclo do profissional, né, que é um ciclo anual que a gente fala. Então, além dos feedbacks que a gente tem ao longo de todo o ciclo, a gente tem um feedback anual, que é um feedback que traz um overview e seta novas expectativas para o próximo ciclo. Tá? Que é o que a gente chama de Career Outlook. Então, esses são os elementos. Então, acho que por esse slide, acho que traz uma boa ideia de como é que a gente trabalha, né, qual é o conceito que a gente traz de gestão e de acompanhamento dos nossos profissionais, quando a gente fala de carreira, né, dando todo o suporte, não só na parte técnica, como também na parte aspiracional, na parte de aquisição de skills. Então, todo esse direcionamento a gente traz para profissionais a todo momento. E aí, mostrando como é que funciona exatamente as nossas categorias, né? Qual é a nossa trilha de carreira dentro da PwC. Então, trazendo ainda o conceito de One Firm, que eu coloquei para vocês logo no início, o que a gente tem, né? O que é bacana falar é que na PwC, em todo o globo, ela possui as mesmas categorias. É uma padronização que a gente tem, uma uniformização, para que a gente tenha uma praticidade maior, quando a gente fale de trocar conhecimento, de fazer transferências, então a gente consegue trabalhar e discutir, independente do território, uma vez que a gente utiliza as mesmas nomenclaturas, a gente utiliza a mesma estrutura de carreira, né, a PwC, eu vou mostrar mais para frente, a gente traz resultados, não só falando de território Brasil, mas a gente também pode direcionar, né, a gente trabalha casos de transferências internacionais, de Global Mobility, então o profissional, ele está hoje na PwC Brasil, mas ele pode fazer um intercâmbio profissional nesse sentido em outra PwC, em outro território, então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide, para vocês entenderem melhor. E aí, a gente faz justamente isso buscando esse conceito de One Firm, né, de que o profissional PwC, ele se sinta parte da PwC, entenda a PwC, mesmo ele estando na PwC Brasil, estando na PwC dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, trazer essa questão da cultura e da estrutura que a gente tem para todas as nossas firmas no network. Então, nesse sentido, a gente tem os cargos administrativos, né, a gente, colocando aí na trilha, na sequência, a gente tem um associate, que seria para o mercado que a gente chama de analista, o senior associate, fazendo uma comparação também com o mercado, para ficar mais fácil o entendimento para vocês, né? Seria um analista sênior, o manager, o senior manager, o diretor, o associate partner, né, que é um step anterior à sociedade, ao cargo de sócio de fato, e finalmente o cargo de sócio na PwC. Então essa é a trilha de carreira que a gente tem hoje na nossa firma. E aí só mostrando um pouquinho aqui para vocês, como é que a gente aplica isso, né? Então, Eric, conta um pouco mais como é que funciona essa uniformização, vocês não têm então um cargo de analista de RH, um cargo de analista jurídico, e como é que vocês direcionam isso? Então, o que a gente traz são um framework de desenvolvimento e progressão de carreira, que traz para a gente o que deve ser esperado de cada uma dessas categorias que eu passei aqui anteriormente com vocês, tá? Então, o que é esperado de um associate, o que é esperado de um senior associate,
de um manager, e assim vai para todas as categorias que a gente tem dentro da nossa firma. E aí, falando nisso, a gente possui competências para cada uma dessas categorias. Então, para todas as categorias, a gente espera liderança integral, visão de negócio, capacidade técnica e digital, visão global inclusiva e relacionamento. Então, para cada uma das categorias, a gente espera níveis de complexidade quando a gente fala de comportamento, de acordo com essa categoria. Esse exemplo aqui que a gente traz é um exemplo de o que é esperado das competências que a PwC traz para o cargo de associate. Quando a gente passa para um cargo de senior associate, essas competências elas permanecem, mas o nível de complexidade dos comportamentos que tem em cada uma delas, ele vai sendo alterado, né, até a gente chegar na escala mais alta, que é a escala do partner. E, finalmente, como funciona, de fato, o ciclo de performance dentro da PwC? Então, o ciclo de performance dentro da PwC, como eu estava falando para vocês, a gente possui a base do LDE, que a gente quer reforçar aqueles elementos que eu já trouxe aqui, e a gente consegue ver esses elementos ao longo dessas etapas. Então, por exemplo, o ciclo de performance, ele ocorre anualmente, e ele é aplicado para todos os profissionais na PwC, com exceção de aprendizes, estagiários, sócios e terceiros. Mas, tirando essas categorias, todas as demais são elegíveis e anualmente a gente faz esse exercício. Então, a gente inicia com 7 Performance Goals, que é a etapa em que os profissionais recebem as suas metas. Então, já no início do ciclo, que a gente inicia em julho, geralmente, a gente já tem setado para os profissionais quais são as metas que eles precisam atingir. E além dessas metas, é o momento também em que o profissional reflete, junto com a figura do Career Coach, que eu mencionei para vocês, de quais serão as novas aspirações de carreira desse profissional dentro da nossa firma, seja ela focadas em entrega de projetos, em aquisição de novas skills. Esse é o momento em que a gente para fazer essa reflexão. Uma vez setadas as metas, profissionais entendendo o que vai ser esperado para esse novo ano, né, esse novo exercício do ano fiscal, a gente passa para a etapa de ongoing feedback. E aí, se vocês forem perceber aqui no slide, o ongoing feedback, ele não é uma etapa pontual, né, ele percorre todo o ciclo, para justamente a gente reforçar a questão do feedback tempestivo. Então, o profissional ele não precisa parar um momento apenas do ano para pedir feedback. A gente incentiva justamente a prática desse feedback contínuo por conta do desenvolvimento contínuo que a gente quer trazer para a firma. Então, ao longo de todo o ano, conforme o profissional vai fazendo as suas entregas, ele vai solicitando feedback e vai recebendo devolutivas para não só entender melhor como está sendo a sua entrega, mas também o seu desenvolvimento. E aí, passado, né, ao longo de todo o ano, a entrega, as solicitações de feedback, a gente quando estamos finalizando aí o ano fiscal, para fazer a reflexão do impacto dos profissionais ao longo de todo o ano. Então, setamos a meta no início do ano, fomos fazendo acompanhamento e solicitando feedback. Agora que estamos finalizando, a gente entra na etapa de avaliação. Então, a etapa de avaliação, ela se inicia pelo próprio profissional, que é o que a gente chama de self-evaluation, etapa em que o profissional, mais uma vez, vai fazer a reflexão, só que dessa vez, do que ele conseguiu atingir e entregar ao longo de todo o ano. Então, ele faz essa reflexão, uma vez que é finalizada, essa avaliação, ela passa para a etapa de evaluation, que é a figura do Career Coach, fazendo a avaliação sobre o seu coachee. Então, o Career Coach, ele vai avaliar como foram as metas desse profissional, como foi a desenvoltura desse profissional ao longo desse ano, e faz a sua avaliação. Feita a sua avaliação, essa avaliação desse Career Coach, ela passa para o gestor. E o gestor também coloca os seus inputs, colocando a sua percepção sobre o impacto que o profissional gerou, seja na firma, nos clientes, nas pessoas com quem ele teve contato, e leva essa percepção para o que a gente chama do Career Roundtable, que foi um dos elementos que eu trouxe para vocês do LDE, que é um fórum anual em que toda a liderança discute, de forma geral, como foi o desempenho, né, e a entrega dos profissionais na firma naquele ano. Então, aqui nesse momento, né, se a gente teve uma avaliação individual, né, o profissional se avaliando, o coach avaliando esse profissional, o gestor avaliando esse profissional, aqui no Career Roundtable a gente finaliza com uma comparação. Então, a gente aplica um contexto e a gente tenta equilibrar, equalizar como foi o impacto de cada uma dessas pessoas, colocando dentro de um contexto de área, né, como é que foi o desenvolvimento daquela área e quem mais trouxe
impacto, quem trouxe maior impacto dentro dessa área, dentro desse ano da firma, né? E assim a gente finaliza a avaliação do profissional de forma global e integral, não só fazendo uma avaliação isolada, mas também contextualizada. Então, isso é muito importante de trazer aqui e compartilhar com vocês. Finalizada essa avaliação, né, focando tanto no âmbito individual quanto no contexto da área que esse profissional está inserido, a gente finaliza a avaliação. E aí a gente parte para o que a gente chama de Career Outlook, que é o feedback final, que é aquele feedback que eu comentei com vocês, que a gente faz um overview de como é que foi o desempenho do profissional ao longo do ciclo e passa para o profissional como é que foi a performance dele e dá esse feedback e já seta as expectativas para o ano seguinte. E aí, o que é bacana de colocar aqui, né, quais são os resultados e os outputs que a gente tem do ciclo? Então, o ciclo, né, anualmente, ele vai poder gerar promoções para os nossos profissionais, né, aumentos salariais, o pagamento do bônus, que é o que a gente chama de PRF, que é participação nos resultados da firma, direcionar os profissionais, dependendo do resultado que a gente tem nesse ciclo de performance, para programas de desenvolvimento, então, por vezes, direcionar para um MBA, para uma participação num programa de imersão da firma, para atividades de Global Mobility, como eu coloquei para vocês. Então, a gente tem diversas soluções, né, focando no desenvolvimento dos profissionais, de acordo com o que a gente tem, com o que a gente resgata ao longo do ciclo de performance. E assim a gente fecha, né, como é que funciona a estrutura e a condução dos processos quando a gente fala de carreira na PwC. E é isso, gente. Quero agradecer. Eu vou permanecer por aqui, né? Se tivermos perguntas aí posteriores com relação à carreira, eu fico totalmente à disposição. Muito obrigado. Excelente, Eric. Obrigada aí pelas explicações, como que funciona a carreira aqui na PwC. E aí, aliado a isso, aí a gente vai começar agora um outro momento para tentar conectar, né, toda essa explicação que a gente teve, como que funciona, como que na prática funcionou para a Gisele, né? Então, a gente vai bater um papo então com a Gisele agora, para falar um pouquinho da carreira e como que foi essa conexão. Aí vou chamar a Gisele e vou chamar a minha xará, a Priscila, também, que vai participar nesse momento, que também é da área de carreira da PwC. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Queria só fazer uma contextualização aqui. Acho que o Eric trouxe bastante da teoria, das possibilidades, das oportunidades que a gente tem na PwC e, de fato, trazer essa experiência da Gisele, ela poder contar para a gente na prática como é que isso se aplicou na carreira dela, que hoje é sócia aqui na PwC, oriunda da USP. Eu acho que faz todo sentido, porque a gente junta a teoria com a prática. E aí, só para eu fazer uma breve apresentação aqui, eu sou Priscila Ribeiro, trabalho aqui na PwC já tem pouco mais de 9 anos, vivencio na prática aí toda essa trilha que o Eric compartilhou, enfim, estou aqui também para contribuir, para trocar com vocês e apoiar depois aí, quando vocês, no final do nosso bate-papo aqui, para esclarecer as dúvidas. Gisele, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pri, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gisele, acho que para a gente começar, você pode contar um pouco sobre você, sobre suas trajetórias, se apresentar aqui para a gente? Bom, vamos lá, Pri. Bom, primeiro, obrigada aí o pessoal da USP pela oportunidade aí para a gente sempre ter esse espaço reservado aí no Congresso, né? Eu vou contar uma curiosidade, e aí até tem algumas curiosidades que talvez eu fale aqui durante o nosso bate-papo, mas é porque, né, são anos aí de convivência aí na USP, enfim, e essa integração com a PwC que sempre foi muito, muito bacana e muito importante aí na minha carreira. Eu participo desde o primeiro congresso USP, né, lá no começo a gente, o primeiro, se eu não me engano, foi só iniciação científica, se eu não me engano, e aí depois ele começou a ser o congresso e iniciação científica junto. Então, o senhor hoje está no 21º, tanto que eu estou confirmando no site aqui, é 21º congresso aqui e 18º de iniciação científica. Então, eu participo desde o primeiro. Eu lembro que eu estava
na graduação ainda, e eu apresentei um trabalho, se eu não me engano, eu estava no 2º ou no 3º ano de contabilidade, eu apresentei um trabalho no de iniciação científica. Então, e aí eu participo no Congresso USP desde esse primeiro, então já entregando um pouco a minha idade aqui, né? Então são aproximadamente 20 anos participando do Congresso USP. Então, para mim, é muito importante. Eu só não participei nos 2 anos que eu fiquei em intercâmbio nos Estados Unidos, que eu fiquei fora do Brasil, mas todos os outros anos eu participei e participo com muito orgulho, né? Então, falar um pouquinho da minha trajetória, né? Então, hoje eu sou sócia na PwC, eu tenho aproximadamente uns 16 anos de carreira dentro da PwC, e eu comecei logo depois de formada. Então, eu sempre estudei na turma da graduação de manhã, no curso de contabilidade. Eu esperei terminar o curso para entrar na PwC, porque eu não queria, né, eu queria fechar, eu sabia que a carreira em auditoria era muito externa, era muito intensa, né? Então, eu esperei terminar o meu curso para conseguir me dedicar a isso, eu não queria mudar o meu curso para a noite, então, enfim, aí eu terminei, eu fiz em 4 anos, e aí, depois que eu terminei, eu entrei logo na sequência na PwC. Então, fiquei aí aproximadamente por 16 anos, hoje sou sócia do departamento chamado Capital Markets. Ele é um braço do Assurance, né, o Eric já explicou ali as grandes áreas, né, mas é um braço, é um irmão ali da auditoria, né, a gente não faz, eu não trabalho especificamente hoje com auditoria, eu trabalho mais com consultoria contábil, mas toda a minha base, toda a minha formação foi na auditoria, fiquei aproximadamente 10 anos na auditoria de instituições financeiras, e aí eu comecei a migrar aos poucos dentro da PwC mesmo para uma parte mais técnica contábil, né? Então fui para um departamento chamado Risk and Quality, que é onde a gente faz consultas técnicas contábeis, né, e apoio aí para os times de auditoria. E aí depois fiz o intercâmbio, depois voltei e para esse departamento, que é o que eu falei, que eu mencionei, que é o Capital Markets. Então eu trabalho específico, o Capital Markets faz algumas atividades, mas eu especificamente trabalho mais com consultoria contábil e implementação, mais especificamente ainda com implementação de FRS. Então, assim, é pura contabilidade, o meu trabalho hoje é pura contabilidade. Então, e aí fiz, voltando aqui, fiz minha graduação, fiz mestrado e fiz doutorado. Nesse meio tempo, nesses 16 anos aí, eu fiz meu mestrado e doutorado dentro da Universidade de São Paulo também, aí na FEA. Então, esse é um resumo. Gi, e como é que você conhece? E trabalhando na PwC, né, Gi? E trabalhando na PwC. Foram 7 anos de mestrado. Comenta um pouco sobre essa questão de fazer mestrado e doutorado e trabalhar na PwC. Então, essa é a grande pergunta, né? Até outro dia eu dei um depoimento até para um outro colega da academia, porque ele estava querendo escrever um pouco sobre como que é conciliar isso, né? Eu entrei quando eu comecei a fazer... Bom, eu sempre quis fazer mestrado e doutorado. Quando eu terminei a graduação e entrei na carreira de auditoria, eu sempre tive isso em mente, que eu queria fazer mestrado e doutorado. Era uma coisa que eu gostaria me chamou a atenção desde a época da graduação, né? Eu sempre gostei de pesquisa, né? Então, eu sempre tinha isso em mente, que eu queria fazer isso. E aí, quando eu era senior associate, que é um cargo, né, intermediário aí dentro das carreiras de auditoria, né? Você precisa ter uns 4 anos aproximadamente de experiência para ser um senior, 4, 5 anos. Eu passei no processo do mestrado da USP, e aí eu comecei a fazer, né? Então, eu comecei a tentar conciliar essa jornada aí. Eu falo que era literalmente uma jornada dupla, né? Porque, como vocês sabem, na Universidade de São Paulo, a gente no mestrado e no doutorado tem aulas durante o dia, né, de manhã e de tarde. Não todos os dias, mas né, é no período da manhã, não é no período da noite. Então, eu tive que alinhar isso internamente com a minha equipe de auditoria, e foi muito bacana, porque, assim, a equipe que eu estava, todo mundo sabia, todo mundo apoiava, né? Então, a gente fez uma logística bem interessante na época, né? Então, eles me alocaram no prédio do cliente, que era ali, perto da Marginal Pinheiros. Então, eu conseguia ir muito rápido, né? Se eu tivesse que dar um pulo na USP e voltar, gente, lembrando que era um contexto antes, né? Sem pandemia. Então, a gente tinha que estar fisicamente no cliente
e eu tinha que estar fisicamente na universidade também. Então, também estava numa equipe grande, então uma equipe que tinha uma estrutura, né, eu tinha um outro sênior que era meu par, então ele sempre me cobria quando eu não estava, tinha um gerente menos experiente, então, mais novinho, né, que a gente chama, então a gente meio que nesse trio a gente se revezava e a gente se apoiou muito, então eu guardo com muito carinho essa equipe, porque foi graças a ela, logicamente, e ao sócio e toda a estrutura que foi colocada ali, a gente conseguiu fazer com que fosse possível. Foi, sim, postal difícil, porque mesmo com todo esse apoio, a gente tem muita demanda, né, no curso de pós-graduação. Então, assim, eu costumo falar, a gente está em fase de entrevistas aí, nova geração, então quando alguém me pergunta, eu falo, ó, foi difícil, mas assim, perdi muitos finais de semana, perdi no sentido de, passei estudando, né, mas eu coloquei na minha cabeça que aquilo era uma meta que eu queria, né, eu queria finalizar o curso, eu queria ter essa formação no meu currículo, então eu me dediquei a isso, então, assim, é aquele negócio de você conciliar, né, e tem a sua vida pessoal, né, então pessoal, trabalho, o mestrado e doutorado, né, então são 3 coisas ali que a gente fala, fica equilibrando os pratinhos, né, e é literalmente isso, é equilibrando os pratinhos, vendo, eu falo em alguns dos meus depoimentos que eu tirei muitas férias para estudar, né, puxa, tem que entregar um artigo, tem que entregar um trabalho, né, tem que escrever um capítulo de livro, tem que fazer, né, e tem essas demandas, então eu consegui fazer isso e às vezes sentia que a corda ia estourar e falava, gente, chegava na PwC e falava, olha, eu vou precisar de um tempo aqui, então eu sempre consegui administrar, sempre consegui ir negociando dessa forma, né, e sim, foi possível, Postal, porque assim, é o que eu falei, eu acho que o meu objetivo maior era ter isso, era concluir o curso, né, e eu não entrei, logicamente, para não concluir, não queria só ter os créditos de aula, não queria realmente focar e ter isso. Então, assim, acho que é possível, acho que hoje a gente tem, naquela época ainda não tinha tanto essa questão de flex place, flex time, hoje, no contexto da pandemia, as coisas mudaram muito também. Então, quem vem me perguntar isso, eu sempre falo que hoje ainda acho que tem mais flexibilidade. Então, hoje é muito uma questão de você alinhar com sua equipe, alinhar com seu gestor, né? Eu já vi depois de mim algumas pessoas também fazerem o mestrado e doutorado, então, com isso bem alinhado. Então, acho que cada vez mais, eu acho que existem mecanismos para que você consiga fazer isso, e acho que isso é muito bem-vindo, né, para quem tem esse tipo de perfil, para quem quer ter esse tipo de foco, e sem largar minha carreira. Eu nunca quis sair do mundo corporativo, né, então eu sempre gostei muito do mundo corporativo, eu sempre gostei muito dessa relação academia, né, e prática. Então, eu acho que eu consegui consegui trilhar esse caminho, mas com bastante dedicação. Acho que é possível, sim. Muito legal, Gi, obrigado. E aproveitando esse contexto que você trouxe, a sua trajetória, certamente não deve ter sido fácil, mas foi o que você disse, você tinha uma meta e você se planejou para isso, não foi, você não perdeu o final de semana, né? Você investiu tempo na sua carreira, no seu desenvolvimento. E aí, pegando esse gancho, olhando para trás, o que você identifica como uma das suas maiores conquistas? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, olhando aí para essa sua trajetória. Olha, eu acho que uma das minhas grandes conquistas, de fato, foi ter concluído o doutorado. Eu acho que isso foi um marco muito importante, assim. Acho que não só porque eu gosto dessa parte acadêmica, mas eu acho que você concluir um mestrado, um doutorado, é um marco importante, né? Tem um significado, né? Eu acho que conseguir fazer isso trabalhando e não ter aberto mão da minha carreira no mundo corporativo, na minha carreira na PwC, eu acho que tem um gostinho mais especial, tem um sabor diferente, né, de você ter conseguido e não ter, né, e ter conseguido fazer 2 coisas que você quer, né. Então, acho que isso, sem sombra de dúvida, é o mais marcante. Mas acho que, pensando só no profissional e voltando só para o mundo PwC, eu destaco a questão do intercâmbio.
que eu acho que o intercâmbio ele também é muito marcante do ponto de vista profissional, né? Então, é aquela situação que você sai completamente, eu só contextualizar, né? Então, eu fui fazer intercâmbio, eu já era gerente, e eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, fiquei 2 anos lá trabalhando também com consultoria contábil, e veja, eu fui para lá e trabalhei com a implementação não só de IFRS, mas de US GAAP, né? Coisa que eu não mexia aqui no Brasil, né? Então, para mim foi um desafio muito grande, porque eu estava, logicamente, num país novo, numa realidade nova, numa equipe nova, com pessoas que você não conhece, com pessoas que você tem que ganhar confiança, trabalhando em atividades novas e muitas vezes em um gap novo, né? Que eu tinha que estudar, né? Então, eu também passei muito tempo estudando e tentando tirar um atraso para ver, né, se eu conseguia performar aí um pouco próximo do que eu conseguia performar aqui no Brasil. Então, foram tantos desafios também para mim, e nesse meio tempo, acho que é importante mencionar que enquanto eu estava fazendo o intercâmbio, eu estava finalizando o meu doutorado. Então, eu também, né, tinha que terminar minha tese e passar por toda essa adaptação. Então, para mim, foi muita coisa ao mesmo tempo, mas eu acho que do ponto de vista profissional, eu tive um crescimento, assim, muito expressivo, né? Porque é aquela questão, você está fora da sua zona de conforto o tempo inteiro. Aqui no Brasil, eu estava dentro da minha zona de conforto, então, por mais que fosse, eu tenho que conciliar, mas ainda assim, a gente está aqui falando português com todo mundo que te conhece, com cliente que te conhece, né, com tudo que está dentro da sua zona de conforto. E aí, no meio de tudo isso, você te tira e põe você numa situação totalmente atípica, né? E você conseguir passar por isso, que foi que eu consegui passar, acho que tive diversos ensinamentos ali, mas o crescimento profissional, eu me enxergando como profissional e vendo o meu crescimento, acho que foi muito significativo. Então, acho que esses são esses 2 marcos na minha cabeça, a finalização do doutorado e o intercâmbio em si, né, como profissional. Né? Uhum. Gi, e acho que para quem trabalha aqui na PwC, a gente sabe que nós valorizamos muito as pessoas, né, que são, assim, é o nosso principal ativo, e a gente fala muito de ser você na PwC. E aí, trazendo um pouco desse mote que a gente usa aqui dentro, qual que é a habilidade que você tem que faz você ser você na PwC? Essa é fácil. Bom, eu acho que a questão, lembra que eu falei, né, desde o comecinho, que eu sempre gostei de pesquisa e tal, então eu acho que é isso, né, eu acho que eu direcionei muito minha carreira dentro da PwC para trabalhar um pouco mais com pesquisa, para trabalhar com essa parte contábil, mais conceitual, né, e eu percebi ao longo do tempo que não era todo mundo que gostava disso, né? Então eu pensei que isso de fato poderia ser um diferencial, mas é aquele negócio. É um diferencial, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Ele casou com ser alguma coisa que eu gosto de fazer. Então eu acabei direcionando para algo que eu gosto de fazer, né? Então essa questão de estudar, de trabalhar com pesquisa. Então hoje é o meu trabalho. Eu às vezes quando as pessoas começam a trabalhar comigo, eu falo, eu vou resumir em poucas palavras como é o meu trabalho hoje. O meu trabalho é pegar um conteúdo complexo e torná-lo simples. Esse é o meu trabalho. Em linhas gerais, esse é o meu trabalho. Então, se eu for resumir tudo que eu faço na PwC, é pegar um conteúdo complexo e tentar torná-lo simples, não só internamente, mas para o cliente também, né? Então, o cliente às vezes vem com uma questão, eu trabalho com muita contabilidade complexa, né, instrumentos financeiros, então, assim, o cliente às vezes vem com dúvidas e o meu papel, o papel da minha equipe é pegar, fazer pesquisa, ver tudo que existe sobre aquilo ali, o que a gente tem de material sobre aquilo ali, e digerir aquilo ali e tentar fazer aquilo, tornar aquilo simples, ou tornar aquilo mais usual, né, para o cliente. Então, acho que isso é muito a minha característica. E eu acho que essa questão de eu ter feito o mestrado e doutorado também ela me ajudou muito na questão de tentar sempre passar as coisas de uma forma simples, né? Então, não adianta eu também pegar uma coisa complexa e continuar falando que aquilo é complexo, né?
Então, eu sempre tenho essa preocupação de vamos pegar isso aqui, vamos tentar explicar de uma forma que as pessoas entendam, de uma forma que elas consigam tocar isso daí sozinhas, né? Então, no caso do cliente, Gisele, é difícil isso aqui, como contabiliza? Tá bom, contabiliza assim, mas depois é você que vai fazer, né? Eu não vou estar ali dentro da empresa fazendo o tempo inteiro, ou fazendo análise o tempo inteiro para eles, né? Então, em linhas gerais é isso, acho que essa característica que é muito, que eu acabei direcionando aí por ser algo que eu gosto de fazer. Muito bom. Gi, e conta pra gente agora uma curiosidade, acho que você trouxe, a sua história é incrível, é de fato inspiradora, foram muitos desafios, né, pelo que você traz aqui, demanda muita dedicação mesmo, mas é bom saber que você, mesmo nesse contexto todo, com todos esses desafios, você atingiu aí o teu objetivo, e acho que é legal a gente conhecer um pouquinho mais, Gisele, o que é que você pode contar pra gente que não está no seu currículo? Nossa, bom, já contei uma aí que eu participo do congresso desde o primeiro aí, então, mas tem bastante coisa. Eu vou falar uma recente aqui que eu adoro assistir Olimpíadas, então eu tô falando com vocês aqui, mas a TV tá ligada e todo intervalo que tem eu tô assistindo algum jogo. Não sei se eu sou competitiva, não sei, mas eu adoro assistir Olimpíadas, eu acho sensacional. Então, uma das coisas eu tento muito fazer atividade física também. Acho que atividade física é algo que eu tento fazer, colocar como parte aí da minha rotina, porque é um meio que eu tenho, no meio de tanta coisa complexa, tanta reunião nesse contexto de quarentena, é algo que é a minha válvula de escape. Então, eu sempre tento colocar isso na minha rotina. Mas tem também uma outra curiosidade, que eu sou casada com o Edu, e a gente se conheceu, o Edu, hoje ele é um sócio do Tex da PwC, está aqui rondando. E a gente se conheceu na USP também, então a gente se conheceu na graduação, a gente não começou o nosso relacionamento na graduação, a gente começou no mestrado, e que ele me pediu, eu acho que isso poucas pessoas sabem, que ele me pediu em casamento nos banquinhos aí da USP, né? Então, como toda a nossa história foi na USP, então, desde aí de que a gente tinha 20 anos na época, né? 18, 20 anos. Então, ele me pediu em casamento antes da gente ir para intercâmbio, a gente foi para intercâmbio juntos, né? Então, vamos lá, deixa eu botar na ordem cronológica aqui. Né? A gente fez a graduação, mas não era juntos, né? A gente só se conhecia. Depois a gente começou a namorar no mestrado, só que no mestrado a gente descobriu que os dois trabalhavam na PwC. Então, a gente tinha isso em comum. Aí, depois a gente fez o mestrado juntos, fizemos o doutorado, fomos para o intercâmbio juntos, voltamos, e hoje estamos os dois aqui, trabalhando em São Paulo, somos dois sócios da firma, mas que eu lembro que ele me pediu em casamento aí no pátiozinho ali, no círculo da fé. Então, a fé tem muito significado, a fé tem muito significado aí pra gente. A gente tem muito, muito carinho. Muito bom. Gi, a gente está caminhando aqui para o fim desse nosso bate-papo, foi muito bom te ouvir. Tem alguma coisa que você queira complementar? Não, acho que é isso, Pri, acho que foi ótimo, acho que era mais a ideia de compartilhar um pouco aí da minha experiência, então quem tem interesse e quem tem esse viés acadêmico, né, é muito bem-vindo dentro da PwC, né, ou quem também não tem, né, quem não tem o viés acadêmico, mas quer seguir a carreira de auditoria, né, eu falo que dentro da PwC você não precisa você consegue direcionar algumas das suas competências, né? Então eu falo, eu sou um pouco mais técnica, então consegui direcionar isso na minha carreira dentro da PwC, mas tem outras diversas iniciativas e oportunidades dentro da PwC. Então, assim, né, dá para você ser você mesmo, você direcionar aí para o que você gosta de fazer, né, estando em auditoria ou estando na consultoria. Então, tem um mundo de oportunidades. Então, acho que é isso que as pessoas precisam saber aí. Acho que é importante compartilhar isso. Perfeito. Obrigada, Gi. Obrigada a você, Pri. Obrigada, Postal. Bom, acho que agora, depois dessa trajetória aqui da Gi, que traz bastante realidade, né? Como é que é na prática estudar e trabalhar e conquistar os seus objetivos.
Vale a gente trazer um pouco sobre os nossos processos seletivos. A Ju está aqui com a gente, especialista no tema, vai poder trazer aí um pouco das oportunidades que a gente tem na PwC. A gente, boa tarde já, meio-dia, espero que estejam todos bem. Muito bacana o que a Gisele trouxe, realmente a gente tem muitas portas de entrada na PwC, seja você uma pessoa mais técnica ou não, nosso core é contabilidade, é o principal do curso de vocês, mas a gente tem outras portas de entrada. Eu quero trazer um pouquinho para vocês o que a gente tem hoje aberto, inclusive, para vocês se inscreverem, se tiver interesse, mas outras possibilidades, caso vocês tenham que explorar também mercados ou frentes na PwC, para vocês conhecerem, tá? Vou compartilhar aqui um pouquinho. O que a gente trouxe para vocês são os nossos principais programas. Então, a gente tem a entrada principal, que são os nossos trainees, a gente chama nova geração aqui. Ele está voltado hoje para pessoas que estejam cursando a graduação a partir do 2º ano, ou recém-formados que tenham no máximo 2 anos de formação. Para este programa, a gente acabou de encerrar as inscrições, a gente está em fase de entrevista, então terminamos, inclusive, a área de Assurance, que é onde a gente tem, a área onde está a Gisele, né? Tem governança, riscos e controles, mercado de capitais aqui, e a gente tem um pedacinho de advisor, com consultoria de negócios em tecnologia. Isso é uma coisa que, até quando a gente apresentou a empresa, e ainda no site mesmo, não está tão explorado, mas a gente está com uma frente bem bacana de tecnologia, cada vez mais abrindo esse espaço dentro da PwC. E a gente vai ter em breve esse programa também abrindo portas no comecinho de 2022 para a consultoria tributária e de negócio. Tá? Então, se você tem interesse em alguma dessas áreas que já acabou de acontecer, tem formas de também se cadastrar em banco, aguardar uma nova abertura, ou entrar nesses novos que vão abrir aí no início do ano, tá? Nova geração, a gente considera ele como a nossa porta de entrada, a nossa formação, né? Tem muita gente que hoje é sócio e entrou como nova geração e aí fez carreira na PwC, são nossas pratas da casa, então a gente tem muito orgulho aí do que a gente consegue fazer como formação, não só para nós, como os profissionais que a gente tem hoje na PwC, tá? Além da nova geração, a gente tem um programa de uma empresa que é a Strategy End, que é um braço nosso, focado, né, em estratégia de longo alcance. A gente chama o programa deles de estágio e associates de Strategy End. Eles têm um foco em administração, economia e engenharia, mas eles também aceitam outros cursos. E neste programa, a gente tem inscrição aberta hoje até dia 15 de agosto. Então, se alguém tiver interesse aí, dá para entrar no site da Strategy End e se inscrever. Tá? Então, bem bacana. Nossos meninas dos olhos, alguém que tiver interesse em trabalhar com consultoria, com um pouco mais de estratégia, de olhar um pouco mais essa minúcia, se inscreva, porque é bem bacana, tá? Aprendiz, acho que é bacana mais para vocês saberem também, divulgarem entre os contatos de vocês. A gente fez um programa grande ano passado, agora não tem nenhum aberto, mas a gente sempre tem alguma posição, então, quando eu tiver, está divulgado no nosso site. E as nossas vagas que a gente tem a recorrência, que são os nossos talentos experientes. Isso porque, como a PwC trabalha com projetos, sempre que a gente contrata um cliente novo, a gente tem um projeto novo, a gente contrata a equipe que vai atuar naquele cliente, né? Alguns gestores que são os nossos pontos focais, e aí ele monta a equipe, a gente tem aí as posições abertas para formar essa equipe, e para você conseguir fazer parte desses talentos experientes, a gente tem algumas formas. Você consegue entrar na página da PwC, dentro da própria empresa mesmo, no site da PwC, você pode entrar no LinkedIn, através do banco de talentos, e lá vocês encontram um link para cada uma daquelas sublojas, né, que vocês encontraram, que o Eric explicou no início, que é o Advisory, que é o Assurance, que é o Tax, e até mesmo o IFS, que é a área de suporte. Tem um link no LinkedIn para cada uma dessas áreas, e aí vocês colocam lá no banco, e tendo alguma vaga, a gente consegue extrair dali. A gente tem algumas divulgações com consultorias parceiras nossas, então, de repente, alguém acionar vocês dizendo que estão trabalhando em alguma vaga da PwC, pode ser que seja nossa mesmo, tá? Então, tem essa posição. E para vocês que estão aqui na feira, a gente criou um link especial, para que vocês possam se candidatar, né?
compartilhar conosco o currículo de vocês, demonstrar interesse em fazer parte da PwC, e a gente já deixar conosco o seu currículo e nosso banco de talentos, e tentar ver o que a gente tem hoje de oportunidade em aberto, ver se alguma delas já encaixa no seu perfil, e se não, para agora, a gente deixa aqui em banco para oportunidades futuras, tá? Este link a gente consegue compartilhar com vocês agora aqui no chat, ou depois no mailing que a Priscila vai passar no contato, para que vocês possam ter acesso a ele, tá? Então, temos esses formatos, os programas são em escala, acontecem normalmente uma vez ao ano. Talentos e experiências, a gente tem recorrência de posições abertas, então sempre vão acompanhando para vocês saberem o que tem aberto ou não na PwC, tá? E o que a gente quer trazer para vocês é que a gente está com esse meeting de venha ser você na PwC, porque de fato é o que a gente imagina que a companhia traz, né? Vocês trazendo talentos de vocês para serem únicos. O que você tem de único para agregar, para fazer parte, né? Para poder trazer como especial, tá? Então a gente diz assim que não importa que você que momento de carreira que você esteja, se for o início, se você já é experiente, que aqui você consegue ser formado, né? Explorar seus pontos fortes. O Eric passou um pouquinho de desenvolvimento, então a gente consegue aí expandir os seus limites, né? Falam bastante de relacionamentos duradouros, a Gisele trouxe até um relacionamento um pouco mais duradouro, né? Um casamento, mas assim, relações também aí com gestores, a gente falou bastante de career coaching, e a gente tem mentoria, né? De pessoas que são mais experientes para poder fazer esses relacionamentos também em forma de construção de carreira. Resolver problemas importantes nossos, de clientes, que nos fazem ter aí uma trajetória, uma experiência de carreira muito mais forte, e aí a gente consegue agregar conhecimento e trazer um portfólio do nosso currículo muito maior. Tá? Então, se você tem esse interesse em crescer, se desenvolver, ser você na PwC, vem fazer parte aqui do time conosco. Acho que é essa a nossa mensagem, né? Obrigada, Ju. Isso aí, Ju. Obrigada pela explicação, esse link que a gente tem em relação em você mesmo trilhar a sua carreira, a sua jornada dentro da PwC. Eu, no início, acabei não me apresentando, meu nome é Priscila, sou gerente sênior na PwC. Não consegui chegar até o doutorado que nem a Gi, mas fiz o mestrado na USP também. Fui conciliando a minha carreira de uma forma um pouco diferente, mas como cada um tem a sua jornada mesmo para trilhar dentro da PwC e na sua vida pessoal, você vai agregando e tentando conciliar, né, o seu objetivo pessoal com o seu objetivo profissional, com a sua vida pessoal. Então, as trajetórias são diferentes, mas no fim das contas, eu também trabalho numa área técnica, numa área que demanda um estudo, demanda investimento de tempo ali nas normas, apoiando as equipes internamente em termos de risco e qualidade da informação que vai para o usuário final. Então, faço esse apoio em relação a assuntos técnicos junto às equipes de auditoria. Então, também trabalho um pouco com a pesquisa, que é uma parte que eu gosto, né? Cheguei até o mestrado aí na USP também. Então, a gente tem que colocar as metas que a gente tem na nossa vida e trilhar nessa jornada e tentar conciliar ao máximo. E na PwC você vai ter caminhos diferentes para chegar nesse objetivo. E várias oportunidades. Então, essa que é a mensagem que a gente deixa aqui para vocês, tá bom? Então, cada um trilhando a sua jornada, o seu caminho, mas sempre tentando alinhar, e a PwC te dá essa oportunidade de tentar fazer esse plano. Então, acho que essa é a mensagem que fica. Pri, deixa eu, pegando o gancho aqui, antes da gente abrir para as perguntas, eu queria aproveitar para ouvir de vocês, que são da área técnica, para trazerem para a gente aqui como é que o candidato se prepara para, candidato profissional, né, que passa no processo seletivo, se prepara para crescer na PwC. Posso falar, Pri? Tá bom. Me apresentando, Renato, sou um sócio da auditoria, também tenho uma parte do meu tempo na área técnica. O que nós observamos aqui, Priscila, justamente, primeiro avaliar quais são os potenciais de cada um dos nossos profissionais. Quando nós iniciamos um processo de entrevista, acho que o Gisele comentou que nós estamos nesse momento, os sócios entrevistando os candidatos, a gente olha na tela e nos olhos desse profissional para verificar hoje
o quanto esse profissional a gente consegue vislumbrá-lo, não daqui a 3 anos, 6 anos, 9 anos, mas a gente olha hoje se nós estamos com um profissional cujo perfil é o perfil que a gente busca de sociedade. Por que a gente olha tão distante ou numa trajetória tão longa como essa? Porque nós estamos, desde o primeiro dia, fazendo investimentos no conhecimento, numa série de aspectos que vai construindo em cada um desses profissionais uma carreira de sucesso e um acúmulo de conhecimentos, experiências e responsabilidades muito bem desenhado, né? E aí, como você bem comentou, o Eric comentou, nós temos aí então as nossas diversas linhas de negócio. Só para dar uma ideia, nós temos em torno de 34 diferentes profissões na PwC, ou seja, nós somos uma firma multidisciplinar do ponto de vista de entregas, né? Estamos aqui falando sobre aspectos de contabilidade e auditoria, mas nós temos diversas outras áreas. E a área técnica é uma área onde nós também avaliamos os profissionais, primeiro, com relação à competência, segundo, plano de carreira. Eu acho que um profissional nosso da PwC tem que passar pela área técnica, como tem que passar por outras áreas importantes que fazem parte do perfil profissional da que nós estamos buscando em uma profissional em âmbito de sociedade. E passar pela área técnica significa dizer que o nosso principal ativo, a Gisele falou bem claramente, eu acho que concordo com ela, que nós estamos ali, ou seja, justamente, e o Eric falou também, né, justamente ser relevante na sociedade, fazer coisas complexas se tornarem simples, ou seja, isso que é o nosso propósito, né, como firma PwC. Então, eu acho que quando nós falamos de um profissional dentro da carreira profissional, PwC, passar pela área técnica seria uma ponte necessária para que esse profissional chegue na sociedade. Gisele passou por isso, a Priscila encontra-se, eu passei pela área técnica, depois eu fui para um programa de intercâmbio, quando eu voltei, fui para um programa de intercâmbio com o propósito de me aprofundar nas normas técnicas, voltei para depois seguir na área técnica e hoje eu tenho uma parte do meu tempo na área técnica e outra parte em atendimento de clientes. Então, realmente, é um dos caminhos, os vários que a firma tem, assim como os serviços financeiros, assim como a parte de tecnologia, varejo, ou seja, são diversas indústrias, né, que a gente pode, em algum momento, se encantar com ela e justamente orientar sua carreira nessa direção. Eu queria só ouvir da Gisele aí uma curiosidade, eu posso comentar em relação a mim. A minha carteira de trabalho tem um carimbo apenas, que é justamente o carimbo de PW, ou seja, entrei em PwC, fui demitido em 2007 e fui admitido a sócio em 2007. Isso é muito legal. E aí, ao mesmo tempo que o pessoal pode ter a percepção, falar assim, pô, como que você pode ter ficado, estou aqui entregando a minha idade também, né? Mais de 30 anos trabalhando na PwC, pô, você é pouco criativo, né? Mas o que eu posso dizer é que a cada 3 anos, quando eu faço uma retrospectiva da minha carreira, a cada 3, 4 anos, eu propriamente estava incomodado, buscando espaço dentro da PwC, e a PwC sempre proporcionou o espaço que eu busquei, seja na parte do estudo, seja na parte do aprofundamento em questões de indústria, na área técnica, e sempre a sua carreira é a sua carreira. Isso é muito legal na PwC, porque você constrói, você molda ela da forma com que você quer, e logicamente a gente conta com todas as capacitações e todos os recursos internos para justamente ter acesso a isso, para que realmente você as desenvolva. E aí, Gi, queria também saber se você teve antes, pelo que eu percebi, né, você já estudou e depois entrou na PwC, Não, mesma, você tinha alguma experiência profissional antes? mesma coisa, eu acabei fazendo estágio antes, enquanto eu estava estudando, antes de entrar, mas lembra que eu falei que eu queria só entrar na auditoria externa quando eu já tivesse formado, então antes eu só fiz estágio, era estágio de 4 horas, de 4 a 6 horas, então eu ficava administrando isso, mas era estágio em auditoria interna de uma instituição financeira. Então, assim, eu até gostei, mas eu lembro até hoje da minha conversa com o gestor quando eu saí, né, desse banco. Eu falei, olha, eu gostei muito, adorava as pessoas, adorava o ambiente, adorava o que eles falavam, mas eu quero trabalhar com contabilidade, aqui eu não trabalho com contabilidade. Então, assim, eu me formei, eu gosto, e assim, eu não quero, a atividade que eu quero fazer é outra, né? E foi aí que eu acabei indo para a PwC.
Mas então teve só essa passagem anterior aí, postal, que teve esse ponto. Mas é o que você falou, e a gente tem um carinho muito grande pela PwC, então, assim, é uma relação, né? Eu falo, a gente também estava com essa conversa com os trainees esses dias, entrevistas de trainees, né? A gente acaba, né, a nossa convivência, nosso relacionamento, os relacionamentos que a gente tem na PwC, né, a gente tem relacionamentos, a gente, no sentido de, né, a gente cria vínculo com as pessoas, a gente tem amigos, né, então a gente, é algo que a gente tem um carinho especial, então é uma comunidade, é um grupo bem bacana de fazer parte, e a gente gosta muito, não é à toa que estamos aqui todos esses anos, né. Verdade. Então, eu queria também, não sei se a Priscila ou a Juliana têm essa informação, qual que é a idade média dos profissionais da PwC? Vocês têm essa informação? Eu tenho um número que eu acho que está desatualizado. Idade média você me pegou, não tem. Tá. Não Eu tem tenho um ideia. número de 28 anos. A idade média dos nossos profissionais é de 28 anos, ou seja, uma firma jovem sempre. Você entra na PwC, a tua turma se torna praticamente uma família, né? E você vai com essa família para o resto da carreira profissional na PwC. Isso é muito curioso. Todo mundo sofre as mesmas dores, tem as mesmas alegrias. Isso é muito legal, porque na verdade você constrói um relacionamento com as pessoas que realmente você não conhecia até antes de entrar na PwC, e a partir daí você junto trilha um caminho aí que não tem, que ele é indeterminado do ponto de vista de tempo, né? Isso é muito legal. E Postal, eu acho que é legal trazer que, assim, você perguntou da idade, você realmente, a idade média você me pegou, porque eu nunca parei para pensar nisso, porque é tão diverso, né? Tem os profissionais aí, os jovens que estão começando com a gente agora, tem profissionais mais experientes, essa troca ela é tão constante, tão natural, que a gente acaba nem se atentando, mas você tem razão, é tudo muito, muito intenso, muito verdadeiro e é um mundo de oportunidades, de fato. Excelente. Bem, Gisele, obrigado por ter compartilhado conosco a sua vida pessoal e profissional e acadêmica. Eu acho que foi muito legal, inspirador, tudo que você falou. Às vezes, eu fico um pouco triste o passar do tempo. Eu, de fato, não fiz ainda o meu mestrado. Toda vez eu já falei bastante com a Priscila sobre isso, sobre quando que eu vou fazer, né? Quando e como, né? Porque o tempo vai passando, a gente vê que realmente o esforço é grande, mas ele é recompensador, porque a gente a academia para nós é importante, você depois traduzir o que a gente aprende e pratica para depois compartilhar isso com os alunos, é gratificante, tudo isso nos traz uma alegria interna muito grande, né? Então, realmente está no meu plano, sim, e eu queria, então, ficar à disposição aqui, eu estou vendo aqui que as pessoas ainda ficam à vontade para justamente abrir o microfone e justamente a gente fazer interação, microfone, telas, né? Estou vendo aí o Douglas, um grande amigo nosso aí, de PwC também. Douglas. Então, fiquem à vontade aí, estamos agora à disposição para... Eu sei que nós passamos alguns minutinhos do tempo, mas a gente, logicamente, não vai deixar de responder todas as perguntas que vocês quiserem nos conduzir. Muito bem. Eu acho que o que nos separa agora entre nós e o almoço é essa apresentação, né? Então, eu agradeço mais uma vez aí, são 12h25, desculpa passar alguns minutos, vocês estarem nos prestigiando, nos ouvindo, interessados na carreira da PwC, e espero encontrar com alguns de vocês em breve aí em entrevistas e até trabalhando junto em algum cliente, né, da PwC. Muito obrigado, uma boa continuidade de evento, o evento do Congresso continua ainda hoje e, ao final do dia, um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada. gente. Obrigada, tchau, tchau. Bom dia. Boa tarde. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Obrigado.